Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos telespectadores do podcast A Lei de Murphy. Estamos começando mais um episódio. Semana passada não gravei, não consegui gravar, tive certos afazeres pra fazer. Ah, Hoje é o dia 9 de 3 de 2025. Estamos gravando às 11h52 da noite. E eu vou tomar água agora. E esse podcast é A Lei de Murphy, porque o azar me persegue. No episódio de hoje o episódio eu falei de muitas coisas. Eu falei de Lei Rouanet, falei também de. ah, ah, de Oscar, também teve o Oscar nesses dias, foi muito legal ver o Oscar ao vivo, assim, e ver o Brasil ganhando, entendeu? Ganhando o primeiro Oscar que esse país já teve. E isso é brabo demais, assim. Assim, tem uma parada, isso aí é uma coisa assim que essa semana, por exemplo, teve banqueiro comemorando a morte do Brizola e não comemorando a morte do Lula, ou seja, isso explica muito sobre o próprio PT, explica muito sobre um partido que concilia com banqueiro, concilia com um setor que é contra os direitos sociais. O PT foi contra o CIEP, os Brizolões, né? Um partido que se diz de esquerda e é contra esse legal trabalhista. Também a gente teve mais sobre política internacional, sobre a guerra na Ucrânia. Teve Trump e Zelensky. O que que foi aquilo, cara? O que que foi aquilo Nunca existiu, eu acho, assim, pelo que eu vejo, as pessoas falando nas relações internacionais, algo parecido com aquilo. Foi simplesmente, sim, um, um presidente mandando o outro quase calar a boca e apontando o dedo pro outro, entendeu? Uma coisa muito, uma coisa muito surreal, assim. E tem uma parada que é a seguinte, na guerra da Ucrânia. Isso que eu discuti muita coisa da guerra da Ucrânia, que é a seguinte. Eu fico meio puto com a galera defendendo a Rússia, assim. Eu entendo a galera que é contra a OTAN, porque eu também sou contra a OTAN. Mas a galera que defende a Rússia, eu fico meio puto porque é o seguinte. A Ucrânia tem o direito de poder existir em paz se outro país encher a porra do saco dele. Ponto. A OTAN não tem que existir, mas se você for ver, eu não vi todas, mas eu vi uma parte da primeira entrevista do Putin ao Oliver Stone. O Oliver Stone também, que é outro filho da puta. É um puta de um diretor, mas é um filho da puta também. Amigo pessoal do Hugo Chávez, amigo pessoal do Fidel Castro, do Maduro. Tá uma coisa idiota, assim, que o cara tem que ele tava elogiando o Putin, assim, ai que o Putin. Eu acho meio, assim, eu acho meio trouxa que acredita que o Putin é de esquerda. Porque quem é fascista adora o Putin porque ele é conservador. E quem é de esquerda adora ele porque ele é nacionalista econômico. Mas não é um nacionalismo econômico, entende? Só anti-americano, só anti-americanista. E o próprio Dugin, o próprio Alexander Dugin, que é o principal mentor dele, que é supremacista branco, tá? Ele falou nas entrevistas dele que ele quer os comunistas pelo nacionalismo econômico e quer, por outro lado, também o conservadorismo do fascismo. É a união dos três, é a união da extrema-direita, desse stalinismo, desse extrema-esquerda, querendo ou não, para tomar o país, para tomar o mundo, entende? Porque o leste europeu, a Europa vai ficar. Eu li esse dias um artigo da. Eu falo muito de política internacional aqui, mas é porque me preocupa um pouco os rumos que o mundo tem tomado e tem se tornado um pouco consenso que uma terceira guerra mundial é uma questão de tempo. Não é mais uma questão de cima, assim, de quando. E no meio disso tudo, a Rússia é quem mais vai se dar bem nisso. Obviamente, o futuro pode mudar, né? Mas assim, a Rússia é apoiada pela China. A Rússia que de fato está sendo inteligente no meio disso tudo. Porque é a Rússia quem tem do lado a China como parceiro comercial, como parceira militar, e do outro os Estados Unidos que agora está sendo parceira geopolítica também, dessas relações. Mas o que explica ele faz? Pô, é a Rússia querendo poder, entende? Quanto mais o poder. A Rússia não é anti-americana necessariamente.
Mas ela quer o. Nas entrevistas do povo dei volta e volta, eu falei, mas o Putin fala abertamente que o maior problema da dissolução da União Soviética foi que 25 milhões de pessoas russas foram consideradas estrangeiras e que muitas terras foram perdidas. No meio disso estava a Ucrânia, no meio disso estava a Crimeia, no meio disso estava todo o leste europeu, basicamente Polônia, Hungria, Bielorrússia, que é tudo, Hungria e Bielorrússia são estados estado fantoche da Rússia, né? A Romênia também, se eu não me engano. Tudo país, entende? Em que eram da União Soviética, o Putin acha aquilo da Rússia, sabe? Às vezes que a galera fala, não, que o Putin está invadindo a Ucrânia porque a Ucrânia botou um monte de míssil lá. Nem tinha botado os mísseis ainda, quando começou a guerra. E em 2014 invadiu a Crimeia, entende? Então, mas a Ucrânia tem o único país do mundo que tem um exército nazista de fato. Na verdade, isso está errado. Também não dá pra ser ingênuo de achar que a Ucrânia está lutando pela democracia, porque assim, apesar de a Ucrânia ser um Estado democrático, sim, mais democrático que o Estado russo, que é uma ditadura, o Estado ucraniano proibiu partidos de esquerda, por exemplo. Então não dá pra ficar caindo muito, 100% Ucrânia, 100% Rússia. Eu apoio a Ucrânia porque ela tem o direito de poder existir em paz, entende? E a Ucrânia é a última fronteira para a Rússia que quer invadir todo o leste europeu. E se der mais um pouco, entende? É muito assim, não é de hoje que o Putin acha que que a Rússia deveria ser do tamanho de antes que era a União Soviética. Ele foi da KGB. Ele sente falta dessa influência global que a União Soviética tinha. Por um meio nacionalista econômico, um nacionalismo econômico conservador, entende? A saúde, por exemplo, lá eu vi uns vídeos dos caras falando, a saúde continua muito privada também. Eles, assim, têm é um capitalismo muito predatório, muito selvagem. E daí, eu tava lendo o texto que eu falei também, eu sou muito prolixo, no final das contas, falando do texto do New York Times, que se não me engano, do New York Times, falando assim, as Américas vão ficar para os Estados Unidos, a Rússia vai ficar com a Europa, a China vai ficar com a África e a parte da Ásia ali. Eu acho que talvez o único continente que vai sobrar, assim, que não, e que assim, não tem muita influência geopolítica mesmo, é a Oceania, no final das contas. E a Oceania é um interessante, porque a Austrália, se eu não me engano, a Nova Zelândia, e se eu não me engano, ali as ilhas perto da Indonésia, ali, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? Não é, não me lembro certinho. Mas é basicamente os dois países, assim. E ali tem um país puramente capitalista, um país ocidental, né? Não geograficamente, mas político. E é isso, entendeu? Essa é a parada. É, assim, é interessante a paz que a Oceania tem, né? E não tem muita coisa, não tem muita história, não sabe? No campo da geopolítica não tem muita relevância, diferente da América Latina, que é explorada, o imperialismo forte, a África, então, nem se fala. E tá surgindo um novo imperialismo pelo mundo todo, entende? Por parte dos Estados Unidos, querendo Groenlândia, Canadá, Panamá, México. Um imperialismo parte da Rússia querendo leste europeu para mais, entende? A China querendo o Taiwan, querendo a África, endividando com empréstimos a África, fazendo quase um FMI africano. E a América Latina vai ficar os Estados Unidos, entende? O mundo está tomando um rumo perigoso, tem inteligência artificial, tem guerra nuclear, tem aquecimento global e cada vez mais o mundo adere a uma extrema polarização política, democracias morrendo por dentro e os direitos humanos cada vez mais se fodem, não existe mais. A ONU que era a tentativa de um mundo mais internacionalizado, de um mundo mais justo, globalmente cada vez mais é menos levado a sério. O Oriente Médio também assim, é quintal da Rússia e da China, né? Em exceção de Israel, que é quintal dos Estados Unidos. É isso, mano.
Mais uma vez, repetindo o óbvio, todo podcast. Eu sucessos muito repetidos aqui no canal. Uma época eu falei muito do Richard Dawkins, outra eu falei muito do Liberdade de Expressão, outra eu falei muito do Jordan Peterson. Várias épocas, várias fases. Daqui a pouco eu vou contar um ano, inclusive, eu comecei esse podcast. É, daqui a pouco, pô, um podcast, a luz também às vezes não ajuda este canal. Né? Eu sempre tive essa dificuldade de luz no canal, porque às vezes fica mais do que necessário, às vezes menos. E daí que eu ia falar do Brasil ganhar o Oscar, eu falo, não tem, não dá coisa nada a ver aqui. Eu quero começar a fazer live aqui. E aí eu vou postar os cortes no meu outro canal, live de react, fazer umas 2 horinhas por dia, por semana. Porra, dá uns cortes maneiros, uns cortes legal, entendeu? E aí, eu queria falar do Brasil, e daí aí que tá a parada do progressismo, né? Ah, o Brasil é um país assim. Eu tava falando com um amigo meu sobre isso. É um país em que as pautas dos costumes são feitas para dividir o povo, enquanto a pauta econômica, a pauta séria mesmo, pauta de projeto, não se é discutido. Então fica numa coisa muito assim, e tal político é a favor do aborto. Não estou dizendo que isso não seja uma discussão importante. Mas o fato é que assim, me interessa muito mais, e eu acho que é muito mais relevante para o povo brasileiro, é ajuste ao salário mínimo. Petrobras, por exemplo, a dolarização da Petrobras, entende? Então, cai numa pós é o casamento gay, normal, sabe? Qual que é o problema que o conservadorismo tem com isso? Mas também por que que o campo progressista insiste tanto no identitarismo, que eu já critiquei várias vezes aqui, ao ponto de cair no politicamente correto, que é burro, só é burro pra caralho, entende? E é uma parada assim, pra galera hoje virar de esquerda é virar. Não tô dizendo que eu vejo problema, mas pra galera de esquerda é virar a favor do pronome neutro. E não que isso seja um problema necessariamente discutir isso, mas reduzir todo o campo progressista a isso é corrige quem é esquerdista. E aí a galera, porra, não, eu sou de esquerda, não sei o quê. Tá lá, porra, com a Globo, sabe? A Globo que é a favor de privatizar um monte de coisa, tá ligado? Não é nacionalista, entende? Não é trabalhista. É uma galera que fica fazendo, acho, fazendo, eu queria dar um termo menos chulo, mas eu não conheço o termo, fazendo cu doce para o governo Lula que corte dinheiro do Bolsa Família, corte dinheiro do reajuste do salário mínimo, entende? De direitos sociais, entende? Não faz política industrial, Petrobras continua privatizada, as coisas continuam como estão sempre, não se muda nada, o Brasil muda isso tudo pra se mudar nada, né? Então é foda. Eu tô falando mais bonito hoje, tô falando mais melhor do que eu pensava até. Porra, melhor do que eu pensava até. E eu achei que eu estava falando bem, pô, tô falando bonito hoje. Tô falando bem. E aí, o que eu ia falar é que tem esses caras que, tipo, esquerdomacho, não vou falar nem que me deixa puto. Fico puto com esquerdomacho. É só pra me deixar bravo. Isso aí me deixa bravo. Essa galera assim, essa galera cultizinha, classe média, entendeu? Meio metida comunista, chato pra caralho, entendeu? Fica lá fazendo. Eu acho que eu falei no outro episódio, a galera assim. E é isso que me irrita, que esses caras são o câncer da esquerda. Esses caras são. O progressista é o câncer da esquerda. Porque o progressista, ele. Na hora de votar, ele vota no mesmo programa econômico, programa neoliberal, programa de direita. Mas só porque o cara gosta do Chico Buarque, só porque ele quer ser um produto de mercado igual, entendeu? Produto de mercado, de identidade própria, entendeu? Que não tem personalidade nenhuma, que vai lá, faz a tatuagem de poesia do Fernando Pessoa e depois escuta o Apesar de Você do Chico Buarque, tomando cervejinha, dizendo: O meu time é do povo. Vai tomar no meio do cu, porra! Chato pra caralho, entendeu? Chato pra caralho. Esse cara, esse cara é um postão, entendeu? Não vou falar que eu tenho amigo assim, mas, porra, tudo tem limite, cara. Tudo tem limite. Coisa de arrombado. Arrombado, entendeu? Esse cara não acha uma racinha, entendeu? Cultizinha, a racinha que merece, entendeu?
que merece se fuder um pouquinho na vida, sabe? Nem Red Pill é outro. Pra mim, o esquerdo macho, pra mim, é o católico, é o evangélico da direita. É os caras muito sem personalidade, entendeu? E a feminista é o Red Pill é o Red Pill da esquerda, assim, tá ligado? São as pessoas muito sem personalidade. As pessoas muito. Porra, as pessoas sem senso de personalidade própria, assim, a comunidade forma a própria identidade do cara e fica muito nisso e não tem noção e vai repetir o que a manada diz, o que o influenciador preferido diz. E aí, porra, o cara tá lá, o cara que é Red Pill fala, não, que as mulheres, elas são todas vagabundas, são todas vagabundas. E aí o cara que é feminista vai falar, não, que os homens são potenciais estupradores. E aí fica nessas coisas assim, e aí tu vai ver, porra. Ah, daí tu vê assim, tem uns exageros mesmo. E eu falo o seguinte, tem umas paradas feministas que faz sentido, mas as meninas são tão chato e tão histérica, vai. Ah, agora você chama de machista. Mas as meninas, porra, eu tô pegando, obviamente, um estereótipo do feminismo. É um bagulho muito mais complexo, não entendo. Eu não vou ser idiota de também falar algo que eu não entendo. Mas, assim, as minhas são muito histéricas, entendeu? Sei lá, teta de fora, porra, homens são potenciais estupradores. Caralho, pera lá. Calma, bota um pé um pouco no freio. Não é bem assim. Aí vai lá o Red Pill, em reação a esses extremos otários, vai lá o Red Pill e fala assim: não, que as mulheres, elas não aceitou o meu campo. Vai tomar meio no cu, sabe? E aí tu fica meio, porra, o feminismo é uma pauta legítima. O cara que é Red Pill, ele tem medo do. Ele não tem pauta legítima, na verdade, mas ele só é cabação. Entendeu? Cabação, mal come mulher, aí tá tentando comer mulher. Eu conheci um cara que era Red Pill assim, e ele, meu, porra, ele, tipo assim, o cara assim, muito. Um cara muito dedicado na vida, mas um cara frustrado, era o cara que era corno, sempre, sempre, entendeu? Corno pra caralho, entendeu? E aí, pô, aderiu essas ideias, merda, machista pra cacete. E aí o cara que é o esquerdomático tá falando, é muito católico da direita também. O esquerdomático, tipo assim, ele tem a música própria, ou ele tem, assim, os livros que gosta, sabe? Até aí tudo bem, assim, é uma parada. O problema é o gosto em si, o problema é o. É que nem eu falei, Caetano Veloso, por exemplo. O esquerdo mais acabou o Caetano Veloso. O Caetano Veloso, eu não duvido que ele seja um cara legal. Eu não duvido que o Caetano Veloso. Na verdade, eu gosto das músicas dele. Só que quem gosta do Caetano Veloso é tão insuportável. Quem vai no show do Caetano Veloso é tão insuportável. Ah, aquelas botas de glitter, sabe? Aquela coisa, ai meu Deus, é preciso estar atento e forte. Nós iremos contra, sei lá, contra o fascismo, que nós somos a esquerda. Aí depois, porra, tá lá Caetano Veloso na Globo, sabe? Aí, que nem eu falei, depois indo faz o L, aí o cara, o Lula tá cortando direito social, privatizando Petrobras, a Eletrobras tá lá privatizando, não falou nada, e se achando o maior esquerdista do mundo, e aí tá batendo palma pra bilionário, que nem o Walter Salles, que merece o filme, o merecido Oscar. O Brasil é um país assim, eu vi o Maurício Meirelles falando, e ele falou, a verdade, o Brasil é um país que o cara que se diz patriota é contra o Oscar, e o cara que se diz que é comunista é a favor do bilionário, acha lindo um bilionário de esquerda existir, que nem o Walter Salles. Caralho, o Brasil é um país de merda. O Brasil é uma bosta. O Brasil não é um país que consegue se manter assim, coerente, né? Ele quer escolher as suas próprias elites, umas progressistas, outras mais conservadoras, que quer cair nessa pauta de consumo para dividir o povo, e ao invés de programa econômico, continua a mesma merda. O brasileiro continua pobre, o brasileiro continua sem direito, o brasileiro continua sem a CLT decente, sem um reajuste salário mínimo decente, sem um nacionalismo econômico que defenda o trabalhador, sem uma boa saúde, uma boa educação, sem um CIEPS da vida, sem um. Entende?
Cadê, mano? Continua a mesma merda. E toda semana fala a mesma bosta. Mesma bosta. Esse podcast é só pra falar disso. Mesma bosta, fala toda semana. Mas é que, querendo ou não, quando eu vejo as notícias de cultura, entende? Eu vejo as notícias relacionadas a filme, a cinema, que eu gosto de cinema, eu gosto de música. Muitas vezes cai nessa galera que consome esse tipo de coisa, essa galera mais progressista, querendo não estar mais ligada a essas pessoas, esse tipo de coisa, e que cai nesse bando de hipocrisia, nesse bando de contradição, entende? Que o cara olha pra mim e diz, você é de direita, já aconteceu isso, entende? E aí cai nesse identitarismo, achando que o identitarismo é a única coisa que, nossa, é a pauta de esquerda que de fato, meu Deus. Eu não tô dizendo que tem um problema, existe, eu já falei bastante disso, tá? O problema é se resumir só a isso. Acho que é só pauta de minorias, que não é. É esse politicamente correto idiota, burro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas eu não sou identitário. Não sou identitário. E também eu evito até criticar, porque tem muita galera que critica isso. É preconceituoso mesmo, critica pra ser preconceituoso. Aldo Rebelo da vida. Esse nacionalismo econômico conservador, que eu abomino, tá bom? E, contudo, entretanto, todavia, eu tava falando que aí tem o católico, que eu dei toda essa volta pra falar do esquerdomacho, né, que ele é mais ligado à cultura. Aí tem o católico ele tem, eu gosto do catolicismo. Se eu fosse escolher uma religião hoje, eu acho que seria católico. Mas, mas, assim, tem algumas religiões que eu gosto. Por exemplo, eu gosto do catolicismo, eu gosto do judaísmo, eu gosto do islamismo, não desse fundamentalismo que tem no Oriente Médio, por exemplo. Gosto do budismo. Mas o catolicismo, tipo assim, como a maioria das pessoas que eu conheço que são católicas, são pessoas respeitáveis. Eu admiro isso, eu respeito isso. Diferente de evangélico, muitas vezes o cara que é evangélico, ele é assim, ou ele é crente, eu ia fazer uma piada machista que você sabe, mas vocês sabem do que ele é crente, não leva muito a sério a própria crença, e aí fica cai numa coisa meio fanática, coisa muito assim, sem sentido. O catolicismo é mais organizado, mais, sabe, mais estruturado, entende? E tem uma certa hierarquia ali, que os caras são mais sério, mais sério, diferente do evangelho, qualquer um pode fazer quase. O Brasil é um país que está virando em sua maioria evangélica, eu acho triste, que eu respeito o catolicismo pra caralho. E pra mim o catolicismo tinha que ser uma... Assim, eu acho que a esquerda deveria defender o Estado laico, né? Entende? Acima de qualquer coisa. Mas quando o catolicismo era uma pauta da esquerda, por exemplo, a CLT, eu até mudei de opinião porque eu era muito cara crítico à construção de CLT, porque eu acreditava que CLT era baseada na carta do laboro do Mussolini. Porém, com o tempo, conforme fui descobrindo, fui lendo mais sobre, foi muito baseado na doutrina social da igreja. E essa é uma parada. O catolicismo tem uma parada com uma preocupação social, com justiça social com os pobres, só vendo o próprio Papa. Também não acho assim. Eu espero que o Papa não morra, tá? Eu, eu já fiz umas piadas que o Papa tá quase indo de Vasco, mas eu espero que ele não morra, tá? Provavelmente o próximo Papa vai ser um direita populista, direita reacionário, conservador. E eu espero que não seja, de verdade. O filme do Conclave fala disso, é muito bom o filme, tá? Muito bom mesmo. Merece muito mais o Oscar que aquele Anora lá. Eu não vi, mas. E a Substância eu achei um filme muito ruim, chato. Wicked também. O Brutalista eu gostei. Também não achei essa genialidade toda, mas eu gostei. Pra mim, de todos eles, ainda estou aqui. Está aí. Entendeu? O Nickel Boys ninguém levou a sério, ninguém queria ver, foda-se. Enfim, no Direction Home eu quero ver, ainda não consegui ver, se não saiu no cinema, se saiu mundialmente, mas não saiu aqui no Brasil. É. E aí, do que eu estava no catolicismo e essa preocupação social com os pobres, com a justiça social, eu respeito e admiro isso. Pessoalmente, gostaria de ser católico até. Acho que é uma religião que eu me identifico. Eu falei já de religiosidade, que eu gostaria de ter uma religião de forma mais estruturada. Mas eu não consigo acreditar, mano.
eu não consigo acreditar em Deus, eu não consigo, sabe? O budismo é outra religião que eu também pô, acho foda, acho muito foda, assim. Acho foda a conceito de reencarnação, de respeito à natureza, acho muito maneiro. Rastafari também é outra parada que eu acho maneiro também. de- Mas eu não consigo acreditar em. Eu acho legal do judaísmo as tradições que tem. Já o Bar Mitzvah, eu acho muito legal, assim, das velas, toda essa questão da adolescência, do processo, entende? Da morte também, da. Todo um ritual ali interessante que é, pô, o caixão é sem mostrar face, se eu não me engano, posso estar errado, tá? Sem mostrar face, é feito, tem que ser feito logo depois da morte. Esses rituais todos eu acho bonito, assim. E essa é a parada que me encanta na religião é isso. Ah, até porque o judaísmo, do ponto de vista filosófico, tá? Do ponto de vista de filosofia moral, né? É o Antigo Testamento, o Torá é o Antigo Testamento, tem onde eu me corrija se eu estiver errado, tá? E o Torá, assim, o Antigo Testamento é de um Deus filha da puta. E esse Deus eu não quero acreditar. O único Deus, assim, que eu consigo olhar e dizer, pô, esse Deus é. Que eu consegui ver, assim, eu contei aqui, né? Dizer assim, pô, esse Deus, ele é. Ele é bom. Esse Deus tem bons argumentos para existir. É o do Spinoza, porque ele basicamente. Eu li o livro dele. Eu não vou dizer que entendi tudo, que é difícil mesmo de entender. É difícil mesmo o livro. Meu Kant é difícil pra caralho. É o Hegel também. Esse filósofo alemão, tudo filho da puta. Escreve mal pra caceta. O único filósofo alemão que escreveu bem foi o Nietzsche. Entendeu? E olha lá também, porque assim falou Zaratustra. Porra, puta que pariu. Entendeu? Mas daí que você estava falando, do Spinoza, o Spinoza dá um argumento muito interessante. Que ele fala, pô, diz, assim, resumindo, entre linhas aqui, fazendo parafraseando, né? Que eu entendi. Assim, diz uma parada que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele diz a natureza, caralho. E ora pura. E é um bom argumento. E aí depois eu li o livro do Richard Dawkins, que é um militante ateu fudido. E aí ele falou assim, logo no prefácio do livro, se não me engano, o primeiro capítulo é o Deus a êxtase do livro. Eu li até metade do livro que ele é meio chato, tá? É meio maçante. Eu gosto muito de ler, mas aquele livro é meio chato, tá? Ainda bem que o livro do Spinoza é isso aqui, que se fosse mais longo eu não ia ler, porque é chato também, é chato pra caralho. E aí, ele fala assim, ah, tá bom, beleza, digamos que Deus seja a natureza. Mas pra quê que tu vai rezar pra gravidade? A partir dali eu perdi minha fé em Deus. Minha fé em Deus se perdeu completamente. E eu queria muito acreditar em Deus, cara. Eu queria muito ter uma religião, eu queria muito ter a fé, a crença, porque eu acho uma parada muito bonita. Eu admiro o cara que é católico, tem um viés social. Eu não vou dizer que eu admiro o padre Júlio Lancelotti. Isso é uma pauta da esquerda também que eu não acho muito legal, essa certa passação de pano para o padre Júlio Lancelotti. Não sei se acho ele pedófilo ou não, mas eu não me sentiria confortável estar sentado na mesma mesa que ele, tá? Ah, mas ele é um padre que ajuda os pobres. Beleza, mas assim, aquilo ali, aquelas mensagens, assim, ó, saiu pela revista Oeste. Qualquer jornalista que se preze, e eu fiz isso, muita coisa que jornalista não fez, tá? Muita coisa que jornalista progressista não fez, porque ele tem um viés social, um viés mais progressista, porque ele não é bolsonarista, algo que muito, infelizmente, muito padre é, não foi lá e leu aquela merda de PDF que mandaram da revista Oeste, que tá na íntegra, era só baixar e ler. E se tu for ler aquilo, sendo muito sincero, tu tem um pé atrás em relação a ele. De novo, aquela posição. Eu sou o único esquerdista que tem um pé atrás em relação ao padre Júlio Lancelotti. Que o Danilo Gentili falou padre Leitolotti. Porque, pô, me desculpa, mas não dá pra olhar para aquilo e dizer, não, tem nada ali. Porque que o PC Siqueira, ninguém questionou aquilo. Agora que o padre Júlio Lancelotti, não, é que tem uma coisa, não sei o quê. Ah, mas ele é de esquerda. Ah, porra, pera lá. Ele é progressista. Que tem essa, é, de novo, aquela coisa. As elites progressistas defendendo seus próprios influências. A Mind, né, que tá lá. Daqui a pouco eu vou falar mal da Luísa Sonza. Aí, tem uma indústria de cancelamento por essas páginas de fofoca. Toda uma indústria por trás para defender
essas influências, a mídia, tem o UOL da vida, sabe? E aí tem os conservadores também, e aí tem lá esse cantora, aquela cantora de meio sertanojo, né? Que é só sai filha da puta, umas músicas ruins pra caceta, tá se defendendo, sabe? Eu costumo criticar o meu campo, que eu não quero estar associado a essas pessoas mais progressistas nessas pautas. Eu não estou querendo também dizer que sou conservador. Na pauta de costumes eu sou alguém liberal, sou alguém que acha que as pessoas têm que ter liberdade de vida para fazer o que elas quiserem. Tá? Eu não ligo muito para essa pauta de costumes. Se tu me apontar uma arma entre o progressista e o reacionário, eu vou escolher o progressista. Se tu me apontar uma arma entre o conservador e o reacionário, eu vou escolher o conservador. Agora, se tu me apontar uma arma na pauta de costumes, tá? É para deixar frisar isso. Ou seja, o liberalismo no sentido de liberdades individuais. Eu respeito isso, é isso que eu quero, esse liberalismo nesse sentido de direitos humanos, tá bom? É isso que eu defendo. E para mim o que interessa, eu já repeti isso várias vezes, é discutir a economia, discutir projeto, e não ficar caindo nesse joguinho da indústria progressista, cultural progressista, da Globo, por exemplo, o jogo de indústria cultural da Record, por exemplo. Caguei. Hum, E eu sou o único jornalista que falo isso do padre Júlio Lancelotti, que eu vejo com o pé atrás, com muito receio, muito receio, muito receio mesmo. Que não foi uma, sabe? Ah, mas daí depois analisaram, depois tiveram, sabe? Tudo bem, se ele foi inocentado, se o processo foi limpo, se o processo foi bem feito, sabe? Mas qualquer um que se prestou a ler aquilo viu que faz sentido os argumentos que tem ali, tá? Enfim, outros argumentos também da esquerda, eu já falei isso, que eu pessoalmente discordo também. Eu falo muito desse nacionalismo conservador também, né? Que a galera cai um pouco. Cota racial, por exemplo, eu sou a favor, mas não pelos mesmos argumentos. O argumento da dívida histórica para defender cota racial é muito ruim. Nossa, muito ruim, bicho. Muito ruim. Muito ruim. Muitas vezes, assim, cai no argumento histórico, tá? Para defender coisas do presente. Existe um limite, sabe? Existe um limite, assim, e para mim, por exemplo, em geopolítica, é até a formação de uma identidade, a formação de uma identidade de país, por exemplo. A Ucrânia hoje tem uma identidade nacional, Israel tem uma identidade nacional. Existe ali uma população que mesmo se aquele país deixar de existir, existiriam pessoas querendo se autodeterminar como povo. Assim como eu sou a favor da autodeterminação do povo curdo na Palestina, que são mais à esquerda, pautas mais à esquerda, eu também sou a favor da autodeterminação de Taiwan. Eu sou contra a ocupação de Israel na Palestina, sou contra a ocupação da Rússia na Ucrânia. É uma questão de princípios. E você estava falando de argumentos históricos, é que a dívida histórica, eu acho muito ruim esse argumento da dívida histórica, muito ruim mesmo, muito ruim. Ah, primeiro porque ele não contempla e não é. E muitos negros não concordam com esse argumento e não concordam que, por causa disso, mereçam a cota racial. E eu sou a favor de cota racial. Eu sou a favor de cota racial porque é uma questão muito pragmática. O Brasil é um país racista. O Brasil é um país ah, que a estrutura social dele é racista. E eu não me refiro à linguagem, tá? Eu não me refiro a palavrinhas bonitas, a politicamente correto. Eu me refiro ao seguinte: a polícia hoje no Brasil é uma polícia que chamaria, infelizmente, querendo não, é triste falar isso, mas é verdade, mata preto, entende? Eu entendo quem fala que existe um genocídio negro, e é hipercompreensível, porque preto é quem morre pra polícia. Querendo ou não, a polícia no Brasil é violenta pra caralho. Entende? Quer dizer que isso é outra parada que o esquerdista fala, todo policial é um porco fascista. Não, não é. E assim, eu tenho nojo dessa PM que violenta. E a questão é a seguinte, o policial militar, ele é ensinado a ser um filho da puta. E é porque a polícia militar hoje é militar, não é civil. E a própria história da polícia militar é uma história de defesa do império. Do império, desde o império, entende? Que já é meio racista. Império, a monarquia brasileira. Então, assim, é um. Essas leis de segurança para botar câmera
no policial é o primeiro passo para isso. E eu, sinceramente, acho que devia diminuir o salário do policial que foi pego matando menor de idade. Foda-se, pra mim tinha que diminuir. Ah, mas não sei o que, mas não. Irmão, o cara matou um menor de idade. Não importa se ele era bandido, não importa se ele era. Ainda mais se for inocente. Se for inocente, porra, não importa, bicho. Não deve. Ah, mas foi bala perdida. Foda-se. Tu tem, é tua obrigação não fazer isso, sabe? É tua obrigação não fazer isso. E o cara vai lá e, sabe? Não tô dizendo que todo mundo faz. Obviamente não, sabe? Tem parente policial também. Os caras, eu conheço, eles não são isso, entende? Mas tem muito cara que. Tem muita gente que tem mais medo da polícia do que de bandido. Isso é triste, porque não deveria ser assim, entende? E aí tem uma esquerda que não sabe abordar o assunto da segurança pública. Você acha que tem que abraçar o bandido, PSOL da vida? Você acha que tem que abraçar o bandido? Pô, vai tomar no cu também, entendeu? O policial tem que ter o direito a usar a violência, mas tem que saber usar a violência com consciência, com sabedoria. Isso que a nossa polícia hoje não tem, entende? Essa é a parada. E aí que eu tava falando da cota racial, que eu dei volta pra caralho pra falar nisso, é que a cota racial, ela, pra mim, é uma questão de pragmatismo. A cota racial que resolve o problema da diversidade, da falta de diversidade no Brasil. Entende? Eu não sou só a favor de cota racial, eu sou a favor de cota para autista, para PCD, para trans, quer que seja. Cota racial. E outra questão que é a seguinte: cota racial, para mim, ela não serve como um limitador ou um privilégio, entre aspas, que muita gente direita conservadora fala. Para mim, a cota racial é como um garantidor de que o cara que está lá vendo, que o cara que está analisando quem que vai entrar no mercado de trabalho, na prova, porque assim, tem essa questão também da universidade. Ah, mas tem que ter cota para a universidade. Para mim nem tinha que ter vestibular, entendeu? Para mim a cota racial que eu sou a favor é a cota do mercado, pro mercado. Para mim empresa tem que ter sim cota racial para negro, entende? Ah, mas ele não é bom, não sei o que, meu irmão. Quem está pressupondo duas coisas. O cara, assim, isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Primeiro, cota racial. Eu não sou a favor da cota racial por causa da dívida histórica. Eu acho esse argumento ruim, tá? Segundo lugar, cota racial para a universidade. A universidade nem tinha que ter vestibular. A universidade tinha que ser pública, gratuita, para todo mundo. Beleza, passou. Fora isso, eu só acabo sendo a favor da questão pragmática. É o que tem hoje, a melhor maneira de diversidade dentro da universidade. Agora, cota racial para quê? Para empresa, para mim tinha que ter lei. Porque aí que tá a questão. O cara chega em mim e fala: Ah, mas você está tirando a vaga da pessoa que é branca. Primeiro muitas vezes o cara ele usa isso como argumento para dizer que o cara que é negro é ruim, tá? Com o cara que é negro. Ah, mas o cara que merece não ganhou. Quem disse isso? É o mercado. O mercado ele tem espaço para todos, tá bom? Quem está pressupondo que o cara que é negro vai tirar a vaga, teoricamente, de um branco que é melhor, é você, não eu. Em segundo lugar, o que garante que o chefe da tua empresa, tá bom, que tem que não usa o que que possa ser racista, entende? Então, para evitar isso, eu sou a favor de cota racial para empresas. E não só da cota racial, cota para PCD. Eu tenho autismo, então eu ganho essa cota para PCD. Cota para mulher, entende? Tem que ter diversidade nas empresas, entendeu? E aí na universidade tem essa discussão, eu acho que nem tinha que ter vestibular, tinha que ser público e gratuito, entendeu? E a galera, esse argumento é outra questão que eu tenho discordância com a esquerda, que é essa questão da dívida histórica, entende? Que eu acho muito ruim essa dívida, porque muitos negros não concordam com isso. E tem essa coisa de esquerdista também de chamar todo cara que é negro contra cota de racista. Isso é um absurdo que existe. É o ápice do esquerdista classe média achando que sabe muito mais de racismo que o negro, que realmente sofre racismo literalmente na pele. É um bagulho idiota, um bagulho idiota. O episódio de hoje foi um pouco mais
como é que pode dizer, indignado, né? Indignado. Esse finalzinho aí que eu comecei a falar do padre do Júlio Lancelotti, tava falando de religião, eu falei de religião. Eu queria ter religião, eu queria acreditar em Deus, mas eu não consigo. Eu não consigo acreditar. Enfim, bicho, acho que era isso. Vou indo lá. Muito obrigado por ter assistido. Dê o like, compartilhe e até mais.